Pessoal, estamos aqui de novo para mais um vídeo do canal e vamos falar um pouquinho sobre as punições que o empregado pode tomar dentro do ambiente de trabalho. Marco, existem muitos tipos de punições, nem todas elas têm previsão legal, mas tem um costume aí e tem uma sequência que é um padrão aí que é utilizado, né? O pessoal, até os empregados sabem e os Já empregadores sabem, né? Então a gente vai tentar desmistificar e explicar um pouquinho ao pessoal, né? Então existe o quê? A advertência verbal, a advertência escrita, a suspensão e a demissão por justa causa. É isso, é a mais gravosa, né? A mais séria, a mais impactante do contrato de trabalho. E geralmente, essa sequência que eu falei, que geralmente é a sequência que as empresas adotam, mas não necessariamente precisa passar por essa sequência. Não precisa. Depende muito de cada caso. Né? Quer falar um pouquinho aí do que é a advertência verbal? Bom, advertência verbal, né? Pelo próprio nome diz, né? Você pegar o funcionário, né, cometendo uma indisciplina dentro do horário de trabalho ou até mesmo fora dele, né? Vou dar um exemplo, né? Aquele funcionário que não utiliza equipamento de segurança. Ele tem a obrigação de utilizar lá um EPI, né? Vamos pensar assim, uma luva, um plug de ouvido, né? Se existe o equipamento de segurança, é para a própria segurança do empregado. Então, se ele não utiliza isso porque ele não quer, primeiramente, né, o supervisor, o dono da empresa, seja quem for, o hierarquicamente superior a ele dentro da empresa, em questão de cargo, pode primeiro aplicar a advertência verbal. Né? Falar, olha, estou te aplicando essa advertência verbal porque você precisa utilizar o equipamento de segurança. Então, esse é basicamente o alerta. É o primeiro um alerta. Isso, Não presta atenção. Presta atenção. Aí, se o funcionário reincidir, né, aí pode ser chamado lá no RH da empresa, se tiver, ou num setor, uma sala isolada, né, para não expor, né, o funcionário a nenhum tipo de constrangimento e aplicar lá a advertência por escrito. E caso ele recuse em assinar, Então, testemunha. isso. Chama duas pessoas que estejam aí na sala ou numa sala à parte, chama, fala assim, estou aplicando essa punição, o funcionário não quer assinar, assine aqui como testemunho. Certo? Então essa é os tipos de advertências. Né? A verbal, né? Essa informalidade, e a outra mais formal, né? Lembrando que as duas têm assim, basicamente a mesma função. Né? Que é daquela primeira advertência, aquele primeiro sinal que o empregado está fazendo algo que não está dentro das normas de segurança e também não está dentro da norma de segurança da própria empresa também. E outras dúvidas que vêm em decorrência disso eu preciso aplicar quantas advertências para poder aplicar um outro tipo de punição. Não existe na lei isso. Não existe. Né? O que acontece é saber sopesar, né? Saber aplicar com base, né, na infração do empregado a penalidade mais apropriada para aquilo. Né? Então tudo depende da análise do grau e da gravidade que foi cometido essa irregularidade. Né? Então, se for uma coisa mais grave, já pode talvez ir até direto para um outro tipo de pena, né, adequada. Se não, a sequência verbal, escrita, reincidiu na mesma situação, aí a gente pode partir por uma suspensão. O que seria a suspensão? Bom, a suspensão, basicamente, ela é aplicar uma penalidade ao funcionário. Ele não poderá trabalhar nesse período e, em contrapartida, ele também terá o desconto do salário. Ele não receberá por esses dias que ele ficar em casa. Tá? Lembrando que a suspensão não pode ser superior a 30 dias. Então, lógico, sobrepesar também, né? Ver o que aconteceu, né? Ver qual que é a reincidência, ver de fato qual que é a infração e aplicar ali, né? Normalmente a gente vê de 5 dias, 3 dias, 2 dias, né? Não sendo superior a 30 é possível. Cabe um bom senso aí para analisar de novo a gravidade do cometimento da irregularidade. Isso. Né? Ou uma reincidência. Né? E aí sim vai aplicando a advertência e uma suspensão. E se nada disso resolver, tem-se a punição que é a punição mais gravosa, que é a demissão por justa causa. E a gente sempre aconselha, né, que quando for feita uma demissão por justa causa, ter passado por algum desses processos ou fazer até uma investigação, né, um procedimentozinho administrativo
ouvir algumas pessoas se for necessário, dependendo da gravidade do ato, fazer até um relatóriozinho, pedir para algumas pessoas assinarem, para poder ter documentalmente comprovado essa irregularidade gravosa que deu motivo à justa causa. Uma coisa que é importante, Dario, de 10 aplicações de justa causa, 8 são feitas de forma indevida. E pode ser revertida na justiça do trabalho. Então, porque a justa causa é uma punição muito severa, então tem que ter um trâmite para isso. Um trâmite e uma comprovação e uma documentação robusta para que não seja revertida depois. Olha para você ver um exemplo, né? Foi até uma notícia que passou, o funcionário, num período de folga, ele pegou o uniforme da empresa, queimou o uniforme da empresa e postou isso em rede social. A empresa viu aquilo, tomou conhecimento, aplicou a justa causa. Ele entrou com a ação pedindo essa reversão, só que não conseguiu. Por quê? O que ele fez é possível denegrir demais a imagem da empresa. Até por ter postado nas redes sociais. Na rede social, que ganhou repercussão e tudo mais. Então, ele teve mantido a justa causa dele. Ele não precisou de advertência, suspensão, não precisou de nada. Ele foi direto para a rescisão do trabalho. É isso, então? Perfeito. Acho que eu posso explicar. Cumprimos nosso compromisso com vocês aí, né? Certo? Valeu, pessoal. Até mais. Tchau.